bem, divinos e divinas ouvintes, estamos agora dando início à nossa entrevista aqui direto dos estúdios da 106.5 Portal FM, com a presença de Brian, Mari e Renan, que hoje vem falar a respeito desta data de hoje, a data comemorativa, né? Dia Internacional contra a LGBTfobia. Bom, sejam todos bem-vindos aqui nos nossos estúdios e gostaria que cada um de vocês se apresentassem aos nossos divinos e divinas ouvintes. Boa tarde a todos os ouvintes, meu nome é Renan, eu faço parte do coletivo LGBT, eu trabalho com TI, estudo TI, faço gestão também de projetos e trabalho aqui e faço trabalho voluntário dentro do coletivo nas ações aqui que a gente realiza no município. Oi, boa tarde Silvinha, boa tarde a todos os ouvintes, eu sou o Brian, eu faço parte do coletivo aí desde o ano passado, eu trabalho no setor de secretaria dentro do coletivo, trabalho com vendas na área comercial e é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Boa tarde a todos, boa tarde Silvinha, eu me chamo Mari Rodrigues, estou dentro do coletivo desde o ano passado, entrei para o coletivo como artista, né, graças ao festival do ano passado que a gente teve aí, sou estudante de Direito e Educação Física, também sou professora de dança. Muito bem. Bom, gente, então eu gostaria que vocês me falassem, né, a respeito de quem vocês são, né, e como surgiu esse coletivo. Aí no caso, Renan, você poderia estar explicando um pouquinho pra gente sobre isso? A nossa história do coletivo, ela começa bem antes, mas pra gente poder ser breve, o coletivo ele veio de uma demanda da sociedade, principalmente depois dos assassinatos que ocorreram em 2021. Inclusive assassinatos que tiveram seu julgamento por conta do trabalho social do coletivo, né? O assassinato do César, que teve seu julgamento no dia 21 de setembro do ano passado. E agora, na semana passada, né, o julgamento do Fábio, que teve seu julgamento no dia 9 de maio. Esses infelizes acontecimentos foram o que chamou a atenção da sociedade aqui de Extrema para o nosso coletivo. E depois desses acontecimentos, a gente reunindo, né, a gente sentiu a necessidade de realizar uma ação que unisse a comunidade aqui do município. A gente precisava dar voz às pessoas da nossa comunidade. A gente precisava também ter um momento que a gente pudesse homenagear as pessoas que a gente perdeu. Tanto esses assassinatos quanto pessoas muito conhecidas aqui na cidade que morreram também durante a pandemia. Então, no ano passado a gente realizou um festival, no dia 23 de abril, lá no Cine Teatro. E ali foi o momento em que a gente pôde nos expressar, falar sobre as demandas da nossa comunidade e poder vislumbrar ali um pouco o quanto que a gente é numeroso aqui no município, né? E poder também sentir esse apoio, um pouco desse acolhimento, ainda mais depois dessas mortes. A gente fica com medo, né? De sair na rua, a gente ficou com medo de existir, né? E a união, né? Ver toda a comunidade ali junta, foi um momento que proporcionou pra gente um pouco mais de orgulho de quem nós somos e coragem para seguir em frente. Ano passado também a gente regularizou e formou a nossa associação, né? Então atualmente a gente tem um CNPJ ativo e isso proporcionou com que a gente possa agora estar realizando mais e mais ações, que a gente possa estar de forma organizada podendo realizar ações aqui dentro do município. E no caso, gente, qual é, dentro do coletivo, a maior dificuldade que vocês enfrentam no sentido de promover essas ações dentro da comunidade geral? Eu acredito que, em primeiro lugar, a gente precisa entender que nós estamos no momento de se apresentar para as pessoas, né? Tanto para dentro da comunidade quanto para fora. A gente está no momento em que as pessoas estão olhando, né, essa ONG e pensando: o que vocês vieram? O que vocês vêm a trazer? E a gente está nesse momento de introdução, de se apresentar, de poder dizer: olha, o que a gente quer trazer aqui é, em primeiro lugar, educação. A gente precisa ter o conhecimento, esse contexto, entender. E também a gente está nesse movimento com a nossa comunidade de entender quais são suas necessidades aqui dentro do município, né? Qual que é a sua realidade? A gente está em Extrema, que é uma cidade, ela é fora do comum, tanto na parte do nosso estado de Minas Gerais, da nossa região,
quanto no nosso país. É uma cidade que tem muitos empregos, as pessoas estão vindo de fora. Então, e essas demandas estão vindo. A nossa comunidade, ela está crescente. E a gente precisa entender esse movimento, entender quais são as necessidades, o que o nosso município não está preparado ainda e poder atuar, poder conversar, dialogar e ver uma maneira com que todo esse encontro, que todas essas diferenças culturais e esse momento que a gente está, que possa ser o menos conflitoso possível, né? Por dizer assim. Sim, e aí assim, vocês, por terem, né, esse coletivo, vocês também já têm uma rede ligada a outros coletivos em outras localidades? Temos, a gente tem uma situação aqui no estado de Minas Gerais que o que acontece? Qual é a realidade do estado de Minas Gerais? Ele possui movimentos LGBTs, porém eles estão todos concentrados na região de Belo Horizonte. Então, o coletivo mais próximo, a ONG, a associação mais próxima LGBT, ela vai ficar em Juiz de Fora. Então, olha quantos quilômetros, né? Então, a gente tem aqui, em toda essa área, a gente não tem uma organização, né? Até pela geografia do estado, né? São várias cidades pequenas, todas espalhadas, né? E a gente somos o primeiro aqui da região. O primeiro coletivo LGBT aqui da região. A gente está fazendo essa história. É um momento muito novo para todos aqui. Mas a gente tem sim contato direto e parcerias com os coletivos aqui da região. O estado de São Paulo, ele possui mais, né? A gente tem um contato direto com o coletivo Pajubá de Atibaia. A gente também está começando a iniciar ali um contato com um coletivo que está se formando agora ali em Bragança Paulista. E a gente está em contato direto com todos, mas veja, eles são todos muito recentes. O Pajubá, que é o mais velho que a gente tem conhecimento, ele nasceu em 2020, no meio da pandemia. A gente se fortaleceu em 2021, então veja como é recente. Veja como é recente, mas ao mesmo tempo, a demanda da sociedade é tão grande que mesmo com pouca história, já realizamos muitas ações. E as empresas vêm atrás da gente, as prefeituras vêm atrás, através das suas secretarias, e a comunidade vem. Às vezes a gente recebe muitas dúvidas, a gente recebe muitos pedidos, principalmente das famílias, né? E da comunidade de, olha, eu preciso me educar, eu vejo que é muito necessário a gente poder estar espalhando essa informação, porque ainda há muitas dúvidas. Perfeito. Bom, como todos sabem, né? A gente já iniciou no programa falando a respeito dessa data comemorativa em maio. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, né, mais profundamente a respeito do impacto, né? Porque até então, até 1990, era considerada, né, no caso, a homossexualidade como doença, tinha até o CID, né, como referência dessa doença, e que eles tiveram realmente, apesar até que de tardiamente, né, porque a gente está falando, né, até recentemente, desse entendimento de que não se tratava realmente de uma doença. Então eu gostaria que vocês falassem a respeito desse Dia Internacional contra a LGBTfobia. E aí, no caso, Brian, você poderia falar pra gente a respeito disso? Com certeza, Silvinha. Como você disse, né, lá em maio de 1990 foi quando a OMS ela excluiu a homossexualidade como uma doença e caracterizou apenas como traço de personalidade, né, porque é o que é, e é assim que funciona. Em 2004, em maio de 2004, foi criado o Dia Internacional contra a LGBTfobia, no intuito de levantar a bandeira e sempre fortalecer a importância, né, de agir contra tudo isso, porque não quer dizer que em 2004 o feriado foi o dia, né, foi colocado no calendário, que as coisas mudaram muito de lá pra cá, né? O Brasil continua sendo o país que mais mata LGBTs no mundo. A gente tá falando aí de 43% de todo mundo. Então são aí mais de 190 países que a gente tem. Então você imagina que é uma porcentagem bem alta, né? E além disso também,
Tem a questão de mercado de trabalho, por exemplo, 66% dos profissionais LGBTs ainda não acreditam que assumir a sua identidade pode atrapalhar a sua carreira. 35% das pessoas LGBTs já sofreram alguma discriminação no trabalho e 50% não se sentem confortáveis em contar aos colegas sobre sua orientação sexual. E a gente está falando de pessoas ser quem elas são, né, Silvinha? Então, você não poder ser você não ter a liberdade de você se abrir, seja ali na sua comunidade, no seu ambiente de trabalho, isso é muito grave, e isso é muito perigoso, né? E isso mata pessoas, isso tira pessoas de dentro de seus lares, afasta pessoas das famílias, né? E a gente, como coletivo, a gente está aqui justamente para isso, para reforçar toda essa informação, né? E desmistificar, tirar tudo isso da cabeça das pessoas, para que elas entendam que não tem nada de errado, que tá tudo bem, que nós temos os mesmos direitos e direito à dignidade, né? Principalmente. Entendo. E vocês podem me dizer se de repente dentro das faixas etárias são os adolescentes que mais sofrem com essa questão ainda? Isso seria até um dos indícios, né, de suicídio, de depressão profunda? Com certeza, né? A gente tá falando de adolescentes, porque daí entra a questão de bullying, né, Silvinha? Nas escolas, de pessoas, crianças e adolescentes que não têm a comunicação dentro de casa adequada, que não tem espaço para conversar com os seus pais, né? E isso aí acarreta uma porção de consequências, né? Que daí entra a depressão, a exclusão da sociedade, né? E é tudo bem complicado mesmo. Inclusive é por isso que na questão do acolhimento a gente tem que dar, né, a devida importância, porque muitas vezes o acolhimento desse adolescente, até dessa criança, né, desse jovem que faz parte da comunidade LGBTQIA+, esse acolhimento por meio da escola, por meio da família, por meio do ambiente em geral que ele está inserido, por meio da sociedade, é muito importante, porque isso pode livrar esse jovem de acabar na marginalização, de acabar vivendo nas ruas, de acabar até mesmo com uma depressão profunda que pode ser culminada ao suicídio, né? Uma pesquisa realizada com pessoas da comunidade LGBTQIA+, identificou que 62,5% dessas pessoas já pensaram em suicídio. E isso se deve a uma homofobia institucionalizada. É por isso que a gente precisa encarar essa realidade triste e essa situação por meio da educação. Educar essa sociedade, educar essas pessoas, esses locais, para que entendam que essas pessoas têm o direito de viver, não são menos que ninguém. Até porque, como começamos já, né, a entrevista falando, não é doença, já foi retirado, né, desde a década de 90, mas não é por isso, como o Brian mesmo citou, não é por isso que a gente teve grandes mudanças de lá para cá, né? A gente ainda tem preconceitos, a gente ainda tem homofobia institucionalizada e a gente precisa da educação para poder estar lutando contra isso. Porque, na verdade, né, gente, eu imagino que a questão do coletivo de vocês acaba também estando associada a outros coletivos que sofrem preconceito, né? Então a gente entende, por exemplo, a gente tem aí o machismo totalmente estruturado na nossa sociedade e a gente vê o número de feminicídios aumentando. A gente deve ter também, eu gostaria até se vocês pudessem me apontar, porque a gente entende que o racismo também tudo que envolve preconceito com as pessoas pretas, a gente entende que tudo se torna mais ampliado, né? E se também dentro do coletivo LGBTQ+, tô ainda guardando, né, essa sigla, ele também acaba se potencializando, porque daí é duplamente preconceituoso, né? Então, eu gostaria, assim, só de lançar essa pergunta para vocês, porque a gente já está chegando próximo aos nossos anunciantes. Então, a gente vai dar agora uma pausa, os anunciantes vêm e a gente continua essa conversa no próximo bloco. Então é isso, divinos e divinas ouvintes. Vocês sabem, o nosso programa, ele não é irreverência, é alegria, mas também é consciência e é falar sobre assuntos importantes e profundos que dizem respeito à vida. Então fica ligadinho que depois dos nossos anunciantes, já a gente está voltando.
Daqui a pouquinho, voltamos com Divina Prosa. Pensou em madeiras? Pensou em madeiras, vem pra cá. Madeireira Santa Luzia, pra construir ou reformar. Madeireira Santa Luzia, vigamentos, tábuas, assoalhos, forros, esquadrias, portas e janelas. Madeireira Santa Luzia. Mais de 25 anos de tradição na região que ajuda a construir. Avenida Alberto Diniz 855, telefone 4034-1098. Madeireira Santa Luzia. Bragança Paulista. Restaurante Porteira de Minas conta com um novo horário de funcionamento a partir de junho, de quarta a domingo, das 11 às 16 horas. Fazemos atendimento empresarial. Rua Lobo Cinzento, 14, bairro São Brás, Extrema, 35 984 19 0809. Sigam no Instagram e Facebook. A Bragança Pisos, junto com a Inaut Premium, te convida para conhecer o novo showroom da loja. Entre as novidades do espaço neste mês de janeiro, toda a linha Inaut Premium está com 15% de desconto à vista. Corra e aproveite! Chegou a hora de aproveitar a promoção Seu Pneu Usado Vale Dinheiro na loja Daniel Pneus Continental. Adquirindo a partir de 2 pneus Continental ou General Tire na loja Daniel Pneus Continental, o seu pneu usado vale dinheiro, com valores que podem chegar a R$500 de desconto. Promoção Seu Pneu Vale Dinheiro na Daniel Pneus Continental. Consulte regulamento na loja. Daniel Pneus Continental, na Rua Augusto Morbidelli 91, em Extrema. Telefone 35 34 35 26 50. Você sabia que o trabalho dos vereadores proporciona benefícios importantes a todos os extremenses, com destaque para saúde, educação, segurança, esporte, emprego e renda? Sim, a aprovação de projetos, a realização de audiências públicas e a votação de leis garantem mais qualidade de vida à população, dando continuidade a todo o desenvolvimento econômico do município. E o resultado deste trabalho está à nossa volta. Extrema oferece oportunidades e bem-estar como poucas cidades do Brasil. Agora você já sabe, o desenvolvimento de Extrema passa por aqui. Conte sempre com o trabalho da Câmara Municipal de Extrema. Uma troca de olhares, uma aliança e outra de endereços. Assim começa a história de Antônio, Rosa, Ana e Pedro. Os dias eram leves, as noites mágicas, até que de repente Antônio partiu. Deixou em silêncio o seu violão. Uma saudade sem tamanho e uma certeza: Rosa, Ana e Pedro sempre estariam protegidos. Seguros de vida do Cicobi Credivaz. Para tudo ficar bem. Cicobi Credivaz. Cooperar para prosperar. Precisando de materiais elétricos para sua reforma ou construção? Não perca tempo procurando. Venha para a Eletan. Na Eletan você encontra qualidade, segurança e economia com toda a linha de materiais elétricos aprovados pelas normas de proteção ao consumidor. Faça-nos uma visita à Rua Tiradentes 162. Ligue 34351716, Extrema. Ficou na estrada? Chame a Cardans Extrema. Isso mesmo, é só chamar a Cardans Extrema que eles socorrem você. A Cardans Extrema, além de atender o autossocorro, prestam serviço de alinhamento e balanceamento, restauração e produção de novos Cardans, uma variedade de peças para Cardan, do leve até o pesado, incluindo a área industrial e autos. Cardans Extrema, 35 34 35 51 23. WhatsApp 35 99879 6201. Cardans Extrema, na beira da Fernão Dias, quilômetro 940, sentido BH, ao lado da Frum. Deixe sua casa do jeitinho que sempre sonhou. Móveis Nascimento é mais uma marca de sucesso que conta com 38 anos de experiência do Grupo Nascimento. A empresa sabe da responsabilidade que é oferecer móveis tradicionais, linha Kids e a grande variedade de opções para todos os gostos. Lojas Móveis Nascimento Extrema, Rua João Mendes, número 180 Centro. Telefone 35 3435 2244 e em Joanópolis, no Largo São João, número 32 Centro.
Centro. Telefone 11 4539 9031. Móveis Nascimento, porque sua casa merece. Que tal pagar o preço de um cafezinho no melhor plano de saúde do Brasil? É isso mesmo. Por R$3,98 por dia você pode ter Unimed. Tá muito barato. Com a Onda Verde da Unimed, você tem o melhor plano pelo melhor preço. Quer saber mais? Mande um zap para 359-9825-2127 e selecione a opção 7. Fique de olho no Instagram para não perder nenhuma novidade. @Unimed Sumineira. Aqui tem o melhor cuidado. Aqui tem Unimed. Divina Prosa, com mais informação para você. Bem, divinos e divinas ouvintes, eu, Silvinha Brasil, às 14h47. Estou aqui no estúdio da Portal FM com o Brian, a Mari e o Renan, falando hoje sobre o Dia Internacional contra a LGBTfobia. Bom, anteriormente, né, eu havia perguntado para vocês a respeito justamente de como fica a questão de lidarem, né, o coletivo de vocês estarem lidando também com questões estruturais da sociedade, como o machismo e o racismo. Quem poderia falar? Então vamos lá, Mari. Então, dentro da questão social, né, quando a gente vai falar sobre qualquer questão de minoria, a gente tem o que a gente chama de recorte social. Dentro de cada minoria, a gente tem recortes diferentes. Por exemplo, dentro do movimento LGBTQIAPN+, a gente tem a maioria esmagadora do movimento, né, que são gays, de sua maioria brancos, por exemplo. Mas se você parar para ver a realidade de um homem gay negro, ou de uma mulher trans, ou de um homem trans negro, a questão racial, ela antecede, porque a pessoa já nasce com essa marca. A questão racial, ela vai anteceder a questão da homofobia. Então, além dessa pessoa sofrer a homofobia, ela vai sofrer esmagadoramente a questão do racismo por também outras pessoas dentro da comunidade LGBT. Porque o que muitas pessoas acham que por eu estar inserido dentro de uma minoria, por eu ser mulher ou por eu ser parte da comunidade LGBTQIAPN+, eu estou isento de praticar qualquer outro ato de preconceito, seja ele racial, seja ele de gênero, seja gordofobia, o que seja. Mas não funciona bem assim, né? A politização e a conscientização, ela é um movimento contínuo, né? A gente costuma falar que ninguém é 100% desconstruído. Então a gente precisa ter esse movimento de buscar informação, reconhecer que existem esses recortes, né, dentro dessa questão social, dentro do movimento LGBT, e através disso a gente buscar o conhecimento e trazer isso também para as pessoas de dentro da nossa comunidade. Porque como que a gente vai levar uma mensagem para fora sem ter essa questão antes, né, dentro da comunidade? Então a gente trabalha essa questão com as pessoas que já estão dentro da comunidade, né, e aí a gente leva isso para fora. No caso, gente, eu gostaria que vocês me falassem um pouquinho, então, já que a gente fala sobre preconceito e parece que é muito mais amplo do que a gente imaginava, como que é a questão nas redes sociais em relação ao bullying, né, ou algum tipo de perseguição que é feito também através desses canais? A realidade atual, ela, assim, a gente ainda tem o bullying dentro das escolas, ele ainda acontece, porém a gente vê que atualmente o bullying nas escolas, ele tá mudando. A gente vê um novo termo agora surgindo, né, que é o cyberbullying. Então, na sua frente, presencialmente, o bullying pode até não acontecer, mas ele acontece ali no meio digital. Existe essa sensação, né, que a internet traz pra gente de anonimato. Eu posso criar o meu perfil, eu não preciso colocar uma foto, eu posso colocar uma foto de uma outra pessoa e ali eu posso fazer o que eu quiser e eu não vou ser punido, né? Tem essa falsa sensação de uma liberdade ali para você agir da maneira com que você achar melhor, mas o cyberbullying, ele acaba tendo um impacto muito severo pro psicológico daquela pessoa, né? E a gente vê às vezes muitos adolescentes acuados, a gente vê eles tendo uma baixa autoestima, a gente vê eles com insegurança e muito disso vem dessas mensagens que às vezes recebem, desses comentários que essas pessoas recebem através das redes sociais, né?
a gente vê muito isso atualmente no ensino médio. A gente vê isso bem forte ali, porque a pessoa já, pela situação dela, às vezes ela já está ali no momento de descoberta, no momento de muitas dúvidas, nem sempre ela consegue ter o contato com a família, às vezes a família ela não está preparada ainda para conversar sobre isso. Nem sempre você tem amigos ali próximos que você consegue se abrir. Então muitas vezes essas pessoas, elas vão buscar na internet a informação. E da mesma forma que elas conseguem a informação, às vezes elas também acabam sendo atacadas ali pelo meio, né? E isso é muito preocupante. A gente aqui do coletivo, a gente está realmente muito, muito preocupado com isso. A gente realiza, sim, ações, que a gente entra em contato com os adolescentes, através das palestras. A gente fez palestras nas escolas de ensino médio no ano passado. A gente também realiza rodas de conversa na biblioteca municipal, e ali é onde a gente consegue ter um contato com essas realidades. A gente já recebeu muitos relatos, e eles realmente, assim, é muito difícil você não se emocionar. Principalmente essa sensação de eu estou sozinho, ou eu não posso falar com qualquer pessoa, né? E aquele medo, né, de falar, de se abrir, de se expressar. E para nós que estamos dentro do movimento também é muito interessante, né? Essa diferença de gerações. Então, assim, pra gente, a gente esteve num contexto diferente da história. A gente não tinha histórias de pessoas LGBTs como a gente tem hoje. A gente não tinha espaço como a gente está tendo hoje, né? E a gente vê essa geração e o que ela enfrenta. A gente vê a nossa geração e o que ela enfrentou, as diferenças, mas ao mesmo tempo as igualdades, a igualdade na parte da dor, assim, da dificuldade, da comunicação com os pais, em se abrir, em falar. Então, assim, a gente observa muito isso, né, no âmbito digital, e a gente planeja ainda dar continuidade. Bacana. Agora, assim, só pra gente entender, né, o que exatamente significa a sigla LGBTQIAP+. Certo, Silvinha, é uma sigla bem grande, né? A gente vê às vezes o pessoal se confunde e tudo mais. Só que a sigla, ela foi criada, né, com certeza no intuito de representar todas essas pessoas que existem dentro da comunidade, né? Então, seguindo aqui, o L, a gente tem o L de lésbica, que é mulher que se atrai por mulher. Gay, que é homem que se atrai por homem. Tem o B de bissexual, ou seja, homem que se atrai por homem, mulher que se atrai por mulher. E da letra T em diante a gente sai da questão sexual e já entra mais uma questão de gênero aí, né? O T, que é de transexuais, travestis, ou seja, são pessoas que não se identificam com a identidade de gênero que foi ditada para elas no seu nascimento, né? Com a identidade de gênero, a forma que elas nasceram ali. Então, no decorrer da vida, tudo isso vai acontecendo, tá ligado ao como eu me vejo, como eu me sinto, quem eu sou, né? O que vem de queer. O queer, há 100 anos atrás, o queer era um termo utilizado de uma forma pejorativa na comunidade LGBT, e que mais ou menos a partir da década de 80 a comunidade se readecou essa letra e acrescentou dentro da sigla, né? O queer é um termo guarda-chuva. Embaixo do termo queer estão todas aquelas pessoas que não se identificam e não se veem com toda a heteronormatividade da sociedade que é colocada, né? Seja nas suas vestimentas, seja numa questão comportamental. Daí vem o Q de queer. Daí a gente tem o I, que é de intersexual, ou seja, são pessoas que ela tem características biológicas, tanto do masculino como no feminino, seja no seu corpo, na questão de DNA, uma questão genética mesmo. O A são de assexuais, né? Ou seja, são pessoas que elas não sentem atração sexual pelo outro, o que não significa que elas não amam, que elas não se relacionam, que elas também não têm um parceiro, uma parceira, uma vida, né? O P vem de pansexual. O que é o pansexual? O pansexual são aquelas pessoas que elas se atraem por gente, por pessoas. Não interessa o gênero, não interessa a orientação sexual. A pessoa da sigla P, ela gosta de pessoas, ela gosta de gente, né? E vem aí o N, que é a questão da não binariedade, do não binário, que é aquela pessoa que ela não se identifica nem com o sexo, nem com o gênero masculino e nem com o gênero feminino, né? E o mais, que vem aí de uma porção de siglas que ainda existem, que se a gente for colocar aqui, a gente vai ficar horas falando de todas essas pessoas, né? Mas o importante é reforçar, Silvinha, que assim,
às vezes pode parecer muita letra, tal, e as pessoas não têm obrigação de decorar cada letra, mas eu acho que a diferença está no interesse, né? No interesse de conhecer e ter a empatia e a equidade o suficiente de entender a diferença de cada um, a particularidade de cada um, né? Então a pessoa, ela falando LGBT+, já dá a entender que ela se importa, que ela faz questão aí de falar da forma correta que deve ser dita. Muito bem, gente. E eu gostaria então agora que, no caso, a Mari falasse pra gente a respeito da importância do acolhimento aos jovens LGBT, tanto pela família quanto pela escola, pela sociedade. Você já deu uma introdução aqui atrás, mas assim, reforçar essa importância. Como eu já falei, né, há um tempinho atrás, é realmente essa questão de entender a posição dessa pessoa, porque essa pessoa, ela já vai sofrer muitos preconceitos fora de dentro da sua casa, né, por pessoas de fora. Então, assim, dentro da casa da pessoa, por parte da família, é o primeiro degrau. É o primeiro passo que a gente precisa, é do apoio familiar. Porque quando eu chego dentro da minha casa com uma demanda, eu falo, olha, aconteceu isso aqui na rua, me xingaram ou me agrediram, e dentro de casa eu tenho um apoio, o meu psicológico vai reagir completamente diferente do que se eu chegar em casa e eu tiver mais agressão. E agressão é importante a gente relatar que não é só física, agressão física, psicológica, sabe? É bem complicado. Então eu acho importante, enquanto família, a pessoa ter essa consciência, porque se eu amo meu filho, eu não vou querer maltratar ele após ele já ter passado por muita coisa lá fora, né? E aí essa questão do acolhimento a gente vai estender, como eu já falei lá atrás, a gente vai estender isso para a sociedade como um todo. Então dentro da escola a gente também precisa que esse jovem ele seja inserido, ele entenda que ele não é uma aberração, ele não é diferente, ele não vai ser julgado por conta disso. As pessoas são plurais, o mundo é plural. Então quando a gente pega uma questão, linkando também com outro bloco, né, que a gente estava falando do preconceito racial, de gênero e tudo mais, quando a gente pega e quer padronizar as pessoas, padronizar a vida do outro, isso é absurdo. Se eu acredito em tal coisa, ok, aquela coisa vale pra mim, mas eu não posso pegar isso e obrigar o meu amigo, o meu colega, o meu filho, o meu irmão, seja quem for, a seguir aquilo que eu tô acreditando. Sabe, a gente vive numa democracia. As pessoas, existe o livre-arbítrio. As pessoas precisam fazer uso dele. E o respeito é primordial. A dignidade da pessoa humana, ela é cláusula pétrea da nossa Constituição de 88. Então é preciso respeitar esses direitos. Respeito é primordial, sabe? E aí eu gostaria de largar uma frase aqui, né? Que a gente sempre fala, que é a questão da igualdade. Igualdade. A gente vai trocar a palavra igualdade por equidade. E equidade, ele não é tratar todo mundo da mesma forma, todo mundo igual, mas sim tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. Então a gente precisa fazer esse balanceamento, tá bom? Sim, nossa, perfeito. E também acho que até mesmo a questão dos conceitos, né, gente? Porque às vezes a gente prega tanto, né, liberdade e igualdade, e essas palavras vão sendo distorcidas, né? Vão sendo usadas para manipular, na verdade, ideologias. Muito bem. Eu gostaria então que no caso, Renan, pudesse falar para mim a respeito das principais ações do coletivo. Muito bem. Atualmente, a gente vem realizando ações em várias áreas que são muito importantes. A área que a gente mais vem atuando é a área da cultura, né? A gente teve o festival do ano passado. A gente realizou também uma apresentação em um sarau da diversidade em Bragança Paulista, onde a convite da Secretaria de Saúde de lá, realizamos algumas apresentações e palestras. E a gente também teve uma apresentação na escola Alfredo, após a nossa palestra educacional. Em saúde, a gente vem se apresentando para os setores da saúde pública. Então, ali, a atenção primária, onde a gente participa do Comitê de Equidade do município, no CTA, no CAPS, no CAFP, e a gente vem expandindo e nos educando. Então, a gente entra em contato com esses setores primeiro para entender como funciona a saúde pública aqui, como que o munícipe, aonde ele deve ir para ele conseguir acesso ao seu especialista, dar continuidade aos seus tratamentos. E a partir desse momento também entender a realidade dos trabalhadores da saúde
pública e poder orientar da melhor forma possível também as pessoas que vêm para o coletivo. Além disso, a gente também tem realizado ações em educação, né? Como eu disse, nas palestras, rodas de conversa, e a gente vem, né, trabalhando para estar aí ampliando aos poucos, conforme também a gente vai conseguindo pessoas, né, para dentro do coletivo, atuar para outras áreas também. E no caso, Mari, qual é a importância da cultura como ferramenta de trabalho com os jovens LGBTQIAP+. Perfeito. Continuando o link aí, né, da questão da equidade, da questão de acolhimento, a cultura ela vai entrar muito nesse link, né, na questão do acolhimento, porque muitas vezes a gente tem exemplos de jovens de dentro da comunidade LGBT+, que, por exemplo, sofrem bullying na escola, mas ele é ótimo dançarino, é ótimo bailarino, é um ótimo cantor, gosta de cantar, tá sempre ali acompanhando as questões de arte e às vezes ali mesmo dentro de ações da própria prefeitura da cidade, né? Que a gente tem aulas de teatro, às vezes aulas de dança, né? Em algumas cidades. Então, assim, ele faz uso dessas aulas e ali ele se sente acolhido, porque ali ele consegue se expressar. A arte, é importante a gente pensar ela para além do entretenimento. É muito importante a gente pensar a arte para além do entretenimento, porque além de você estar ali se divertindo, conversando, gerando esse entretenimento, você gera ao mesmo tempo um debate, né? O que tem por trás dessa apresentação? O que tem por trás desse teatro? Qual a mensagem que esse teatro está passando, que essa peça de teatro está passando? Qual a mensagem que essa apresentação de dança, que uma performance drag passa? Né? Então a gente tem muito essa questão social também por trás da arte. E a arte ela vem como prepulsor, né? A gente tem em outros momentos históricos que a arte foi super importante, né? A gente tem a questão da ditadura militar, onde a arte foi um veículo assim de denúncia, né, de barbaridades que aconteciam nesse período, né? Então os artistas, eles têm assim um grande peso nessa questão social, e o acolhimento de artistas LGBT, e aí eu vou colocar até comentar do festival. O festival vem até para isso também, né, para poder dar esse espaço para essas pessoas se expressarem e entenderem que a demanda deles é válida e o que eles têm para dizer deve ser escutado, né? É importante. Por falar em festival, eu sei que tem aí a Semana da Diversidade, né? E o segundo festival LGBTQIAP+. Renan, fale pra gente sobre esses eventos. Em primeiro lugar, é uma alegria enorme poder falar sobre esses eventos, viu? Ano passado, a gente realizou o primeiro festival e a gente estava naquele momento de... como movimento social, a gente estava procurando as pessoas, né? E tentar entender como que a gente pode trazer as pessoas para dentro das ações sociais e como que a gente pode chamar a atenção da comunidade. A gente também estava com muito medo depois dos assassinatos que aconteceram em 2021. Então, o festival do ano passado, ele foi um momento, primeiro, a gente pôde homenagear no palco do Cine Teatro as famílias, né, das pessoas estavam lá com a camiseta, com o rosto, e foi um momento assim, foi um momento muito bonito, né, e mudou muito a nossa vida, tanto os artistas que se apresentaram, a gente que pôde organizar e ver aquilo ali acontecendo. Então foi um momento muito importante. Para esse ano, a gente foi mais ambicioso e ouvindo também, né, as demandas vindas, né, da sociedade, a gente pôde pensar em realizar mais ações. Então, para esse ano, a gente vai estar realizando nossas ações na primeira semana de agosto. A gente vai iniciar numa quarta-feira, dia 2, uma palestra sobre saúde. A gente vai estar trazendo uma palestrante ali de Campinas e ela vai estar trazendo, né, a experiência dela no Centro de Referência LGBT, que é o primeiro centro público, né, do estado, focado nessa comunidade. Ela é uma psicóloga e ela também vai trazer o seu marido, que é trans, e ele também vai trazer um pouco da sua vivência. Para a quinta, à noite, às 20 horas, a gente vai trazer uma palestrante muito conhecida, né, na nossa comunidade. Eu ainda não posso dizer o nome, mas assim, posso já adiantar que é uma pessoa que vai trazer muita educação pra gente. E ela vai trazer um pouco do embasamento, o início ali, né? Por que existe esse movimento, né? Por que nós estamos aqui lutando? Na sexta, a gente vai ter uma peça de teatro, né?
A gente só teve uma peça contando uma história de uma pessoa LGBT. Ela aconteceu em 2014 na Semana de Teatro daquele ano. Então, veja, 9 anos depois a gente vai poder ver novamente, né, a história de uma pessoa LGBT ali no Cine Teatro também. E a gente vai finalizar essa semana de ações no sábado com o festival. E por que uma semana? Por que tantas ações? Porque é muito importante que a gente balanceie as ações educacionais e culturais. Existem muitas pessoas que estão ali, né, em busca de se educar através das palestras, mas é muito importante também a arte como essa ferramenta de também educação, né? Então, eu vou ali na palestra, eu me educo, eu vou ali na peça de teatro, eu visto as botas daquela pessoa, entendo a sua história, mas o dia do festival é o momento que eu vou estar ali entre os demais, entre a comunidade, ver aquelas pessoas, aquelas realidades, aquelas histórias. Bom, mas aí então fica o convite estendido a vocês para que a gente, quando estiver mais próximo, né, desse acontecimento em agosto, vocês retornem para contar de uma forma mais detalhada sobre esse encontro. Gente, infelizmente, né, está acabando aqui o nosso bloco de entrevistas. Quero agradecer muito a presença de todos vocês e a confiança de trazer esse tema tão importante aqui no Divina Prosa e na Portal FM. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Foi um prazer enorme.